Gênesis 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Até aqui. De Gênesis 3 até Apocalipse 21, a Bíblia vai registrar esse conflito constante entre o pecado e a justiça. Essa passagem aqui retrata o primeiro start, o primeiro acontecimento de uma grande injustiça. A primeira manifestação de uma crueldade, a primeira coisa cruel que o ser humano fez, que foi colocar em xeque, foi desconfiar do caráter de Deus. Muito antes de consumar a desobediência, o que aconteceu aqui de grave, de injusto, foi a criatura que tinha um relacionamento saudável com o seu Criador desconfiar do caráter de Deus. Desconfiar, criar, alimentar a possibilidade que, de fato, Deus poderia estar não sendo legal com ela. E aí, quando Eva decidiu dar ouvidos para Satanás, ela também decidiu colocar a sua confiança na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, em xeque, em dúvida. E aí ela se auto-engana pensando que estava assumindo o controle da situação. Não, então agora eu que vou tomar uma decisão, eu vou decidir segundo meus próprios parâmetros. E é importante a gente frisar aqui, em João 8, versículo 44, Jesus fala sobre Satanás como uma criatura real. Tem muita gente que acredita que essa passagem aqui se trata de uma questão mítica, de uma mitologia judaica. Não, Jesus se refere a Satanás como uma criatura real, como um ser real. Jesus fala em João 8, Satanás é homicida, é o pai da mentira. Jesus não se refere a Satanás como se fosse uma coisa mítica. Ou seja, o nosso inimigo não é um mito, não faz parte da lenda do imaginário judaico. O próprio Jesus deixa claro que é uma criatura real, extremamente sagaz, maligna. Foi a primeira criatura a assumir a esquerdopatia. Não é à toa que ele é pintado de vermelho por aí, né? Por isso que ele usa com destreza a mentira para alcançar o seu objetivo, que é roubar, matar e destruir todo tipo de saúde no nosso relacionamento com Deus, o nosso Criador. Desde o Éden até os dias de hoje, Satanás usa sempre esse disfarce de sabedoria, de politicamente correto, de entendedor das coisas. Contra Eva, ele usou a boa criação de Deus, ele se disfarça no meio da criação para suscitar desejos equivocados no coração do ser humano. Hoje em dia, ele usa ideologias humanas para macular e manipular diversas áreas da nossa vida. Ele confunde muitos de nós com o papinho do não é bem assim, seu pastor é um fundamentalista. Não é bem assim. Ele não fala com amor. Dia após dia, semana após semana, Satanás tem usado a mídia, as artes, boa parte da cultura, para fazer uma pregação, para fazer com que eu e você, a gente dê ouvidos para uma mensagem que não tem parte alguma com a mensagem do nosso Criador. Se Jesus é tão bom assim, é impossível esse discurso de juízo e de inferno que volta e meia você ouve dos seus pastores. É impossível isso ser verdadeiro. Se Jesus é tão legal assim, é impossível esse discurso de caminho estreito,
de santidade, de negar a si mesmo, de se privar de uma série de prazeres. É impossível isso ser verdadeiro. Essa é a estratégia de Satanás. É sempre a mesma coisa. Começa com um discurso bonito, com um textão, politicamente correto, parece que tudo faz conexão, parece que tudo está lógico, mas na realidade ele está atacando a nossa mente, o nosso coração, pelo nosso ouvido, para aquilo que a gente está dando atenção. E aí a gente começa, sem perceber, a questionar o caráter e a bondade de Deus. Dependendo do que você vai consumindo, ouvindo, isso vai te intoxicando de uma tal maneira que chega no ponto de você começar a se portar exatamente como Eva se portou aqui nessa situação. Poxa, isso que eu estou ouvindo lá fora está fazendo mais sentido do que o que eu estou ouvindo aqui dentro. E aí você ainda tem que administrar coisas terríveis que você escuta lá fora, né? Do tipo, poxa, depois de ter estudado num cursinho top da região oceânica, depois de ter conseguido passar por uma faculdade maneiríssima, você vai continuar acreditando nessa coisa nessa mitologia judaico-cristã? É sério isso? Pensa bem, você vai mesmo bancar na frente da sua turma da faculdade, dos seus professores, que você ainda acredita na Arca de Noé? Os bichinhos entrando na Arca de Noé, você vai bancar isso na frente dos professores? Você acredita em nascimento virginal? Ressurreição de gente morta? Até porque ressurgir gente viva não dá, né? Em pleno século 21, você vai assumir que acredita nesse negócio de céu, inferno, juízo eterno. E aí o inimigo vai sorrateiramente colocando isso, impregnando, a gente começa a ouvir isso com frequência e vai provocando dúvida na gente, a gente passa a questionar a verdade da palavra de Deus. A gente não vai verbalizar, você não vai falar isso num paredão, às vezes você não fala isso na célula, mas isso vai te intoxicando, isso vai roubando o teu oxigênio na sua relação com Deus. E um belo dia, além de não sentir vontade de vir aqui, você fica obstinado em não vir mais. Certamente não morrerão. Experimenta. Eva começou a duvidar da bondade e da sinceridade de Deus. E aí a desobediência foi só consequência do pecado, dela ter questionado, duvidado do caráter de Deus, em função do que ela ouviu. E aí, ao invés de ter guardado seu coração para o relacionamento diário que ela já possuía com o Senhor, ao invés de ter lembrado da bondade, do amor de Deus, ao invés de ter enfrentado a serpente, né, ter bancado ali um exorcista, está amarrado, Satanás, né? Qualquer coisa, tacava pedra no Satanás, qualquer coisa. Não, ela deu ouvido. Ela deu ouvido, achou maneiro. Pô, esse textão tá maneiro. Vou curtir. E aí, no lugar da verdade de Deus, ela colocou a própria mentira de Satanás. Satanás oferece uma argumentação. Versículo 5. Olha o que ele fala. Deus sabe, ele está ciente, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, como ele. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. É isso que ele está escondendo de vocês. Esse foi sempre o grito daqueles que rejeitam a revelação bíblica e decidem dar ouvidos à criatura ao invés do Criador. E aí eu te pergunto, que vozes estão governando a nossa vida hoje? Quem são as vozes, os pregadores? Quem que você está dando atenção? Quem que você está escutando? Para quem temos dado os nossos ouvidos? Temos sido guiados pela verdade de Deus ou pelas mentiras malignas desse presente século? Não existe meio termo. Ficar em cima do muro já está ruim, o muro é de Satanás. Meu amigo, para você que nos visita, de repente ainda não teve um encontro real com Cristo, ou você de repente está aqui caminhando com a gente há um tempão, mas só teve um encontro com uma comunidade da fé interessante, maneira.
A Bíblia afirma que você e eu fomos criados por Deus com a necessidade de crer. Deus criou a gente para ser adorador, para crer. Então, se a gente não crê na verdade de Deus, a gente vai crer na mentira das trevas. Não tem jeito, não tem mais ou menos, não tem meio termo. E aí, quem decide rejeitar a verdade de Deus, sempre sofrerá o ônus dessa decisão, a consequência dessa decisão. O primeiro casal desfrutava de um relacionamento saudável com o seu Criador, desfrutava de plenitude, era chamado de Éden, era um estado de encantamento na presença, no relacionamento deles com um Deus Todo-Poderoso, com o Criador. Era algo indizível. Hoje em dia, muitos crentes ainda cometem o mesmo erro de se distrair, de não zelar pelo relacionamento com o Criador e de se distrair mesmo. Passa a ouvir coisas que vão intoxicando a alma, vão dando ouvidos ao lado sombrio da força e sem perceber, porque uma parede infiltrada, ela não cai da noite para o dia. A infiltração vai acontecendo paulatinamente, até um dia que cai tudo. E aí vem a pergunta, o que a gente tem feito para zelar com a nossa relação com Deus? O que a gente tem feito de cuidado com o que a gente tem ouvido, escutado por aí? Então, 3 aplicações que eu quero sugerir aqui para vocês. Primeira aplicação, né, se a gente corre o risco em função do que a gente está ouvindo, então, cara, a gente precisa proteger os nossos ouvidos. Se a fé vem pelo ouvir e a desconstrução da fé também pode vir pelo ouvir, eu preciso me revestir de algo que me proteja desse risco eminente. Como? A Bíblia ensina que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. O que é isso? É a palavra. Está lá, Efésios 6, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o que vai fazer a gente ficar firme, inabalável, diante das ciladas, das conversinhas, dos textos esquisitos, do bate-papo do inferno, é você estar revestido da armadura de Deus. Só nos tornamos alvos fáceis porque muitos não são zelosos, muitos se distraem, muitos não se revestem de toda a armadura de Deus. Você acha que, poxa, eu já fiz 2, 3 classes lá no fim de semana de treinamento, né? Já decorei uns 2, 3 versículos, já sei até que a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento, está maneiro. Pouco conhecimento bíblico fará com que seus ouvidos, sua mente e seu coração sejam vulneráveis às ciladas do maligno. A gente só tomba para o lado sombrio da força porque a gente não se esforça para conhecer, para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente acha que só naquele dia lá do batismo, a gente professando publicamente a nossa fé, resolvemos tudo. As Escrituras confirmam isso que eu estou falando para vocês. Ó. Deus fala através de Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não se revestiram da armadura de Deus. Foram destruídos. No Novo Testamento, Jesus faz a mesma advertência para os seus discípulos, gente que amava, que andava com ele. Mateus 22, 29. Jesus respondeu, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, aquela conversa esquisita do seu professor, aquela pressão dos amigos no pátio da faculdade, as coisas que a gente ouve nas mídias, quando nossas mentes estão totalmente vazias da verdade de Deus, a gente se torna presa fácil. A gente começa a acreditar naquela conversinha e falar, pô, faz sentido. Certamente, se eu experimentar isso, se eu fizer aquilo, não vai acontecer isso que o Marcão vive falando lá. Paulo ainda nos ordena para algo mais responsável. Paulo deixa claro que o cristão tem a responsabilidade de encher a sua mente com coisas do alto. Olha só, você não tem que encher a sua mente com as porcarias do presente século, não. Você tem que encher a sua mente com coisas do alto. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aí, a gente, às vezes, com um conhecimento bíblico primário, superficial, a gente se dá a liberdade de se expor, de experimentar, de ouvir, de ler, uma série de coisas que, se você não está cheio da palavra, você não tem como obedecer à instrução de Tito, de examinar todas as coisas e reter o que é bom. Para eu examinar todas as coisas, eu tenho que estar muito bem calibrado, eu tenho que estar muito bem balizado, eu tenho que estar muito bem com um norte bem definido para poder avaliar e falar assim, isso é bom, isso não é bom. Agora, se eu não estou cheio, se eu não me revestir da armadura de Deus, cara, a coisa mais prudente é se afastar daquilo que pode me intoxicar. Então, a segunda aplicação é, meu irmão, se eu corro o risco, dependendo da coisa que eu escuto, eu não vou dar ouvido para Satanás. Eu não vou dar ouvido para gente que está com papinho, com o mau hálito dos infernos, com cheiro de enxofre, eu não vou. Então, além de se proteger com toda a armadura de Deus, que é o conhecimento profundo das Escrituras, evite ouvir coisas que você sabe que vêm de uma fonte tóxica. Não precisa ser um filósofo, um expert, para saber que, dependendo de onde está vindo o papinho, a coisa é tóxica. Não tem comprometimento com algo bom, com a verdade. E aí, irmãos, Paulo é categórico. 1 Coríntios 15, 33. Está gravando, depois você pode anotar todas essas passagens. Paulo é bem claro. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como é que corrompe o bom costume? É só você andando, aí por osmose vai... Não. Você vai andando com má companhia, vai ouvindo coisas da má companhia, você vai ouvindo. Ou você influencia e essa má companhia vira uma boa companhia. Agora, se você não está revestido de toda a armadura, amiguinho, Paulo está falando, não se deixe enganar, não se engane. Não acha que, não, eu sou maneiro, meu círculo de amizade aqui é eclético. As más companhias corrompem os bons costumes. Você sabe avaliar se a galera com quem você anda é boa companhia ou não? Se a gente ficar a semana inteira andando e dando corda, e dando ouvido, e dando atenção para a argumentação das trevas, a nossa natureza, que já tem inclinação adâmica, vai tombar com facilidade, amiguinho. Sua alma não vai suportar tanta poluição, não vai suportar tanta toxina. Então, cuida da sua relação com Jesus e cuida do seu ouvido e cuida das suas companhias. Paulo fala bem claro, 1 Coríntios 10, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Paulo está falando aqui, não tem ninguém de pé. Aquele que pensa que está de pé, cuida para não cair. Então, prudência não é pecado. Prudência não é pecado, você se proteger, você ter uma postura prudente, de cuidado com a sua relação com Deus, cara, isso não tem nada de errado, não é pecado. Pelo contrário, é uma ordenança. O apóstolo Paulo manda a gente se afastar de gente que é o próprio lado sombrio da força. Sabe o Uruca, aquele cara que chega já com uma nuvenzinha, raio caindo, até Satanás tem medo de andar com o cara é o mal, E aí a gente se distrai, dá mole, dá oportunidade. O apóstolo Paulo manda a gente, literalmente, se afastar de gente assim. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Isso aqui não tem nada de politicamente correto, é sinistro. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. É o que mais tem no dia de hoje. Aquele camarada que acha que sabe tudo. Que essa galera de cabelo branco não sabe nada. Ele é maneiro. Ele parou de usar fralda ontem, mas ele já sabe tudo. Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Parece que Paulo está falando de uma galera que
eu vejo todo dia aí na mídia falando uma porção de coisa. E aí ele continua, tendo a aparência de piedade, os caras têm uma aparência maneira, têm uma conversinha maneiríssima, tendo a aparência de piedade, mas eles negam o poder de Deus. Eles têm uma aparência maneira, um papo maneiríssimo. Mas eles odeiam a pessoa de Deus, eles odeiam o poder de Deus, eles odeiam o caráter de Deus. Aí a ordem apostólica vem lá, afaste-se desses também. Pô, Marcão, mas toda hora vocês não falam aí para a gente ter amigos de oração, para a gente arrumar amigos de oração, para a gente expandir o nosso círculo de amizade com os que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Claro, é isso mesmo. A gente tem a obrigação de dar testemunho de Cristo para todo mundo, indiscriminadamente, para a gente conversar, sentar, testemunhar, dar nosso testemunho do nosso relacionamento com Deus, com todo mundo. Mas a Bíblia não está falando que você tem que virar amiguinho íntimo, criar laços afetivos, formar vínculos. Está falando isso aqui? Não está. Não esqueça, as más companhias pervertem os bons costumes. Não permita que o seu ouvido se torne uma latrina dos outros, de gente que não vai trazer coisa boa para o seu ouvido. Então, cerque-se de pessoas que amam a Jesus. Você pode andar e dar testemunho de Cristo para qualquer pessoa, mas nutrir amizade, vínculo, companheirismo com gente que ama o Senhor, de preferência gente que já demonstrou claramente que tem temor, que tem amor pelo Senhor. Terceira aplicação, estejam sempre preparados para rebater, para responder qualquer dado envenenado do maligno. Qualquer coisa esquisita que tente entrar na sua mente, no seu coração, cara, você tem que estar preparado para dar um basta naquilo ali. Você tem que estar nutrido de conhecimento bíblico e até intelectual para, isso aí eu não quero ouvir. A gente tem que estar preparado, a gente tem que saber iniciar uma conversa e encerrar uma conversa. A gente tem que saber com amor, com cordialidade, com educação, falar, olha só, igual falaram para Paulo, sobre essas coisas eu não quero ouvir. Não tem como a gente conversar sobre isso. Ou eu tenho pensamentos muito diferentes desses que você está alegando aí. Então a gente tem que estar preparado para rebater, para cortar logo o papinho, quando a gente perceber que a coisa está degringolando. Independente do lugar, da circunstância, se o papo se encaminhou para assuntos que podem, ou que você já sabe que vão fazer mal para você, repreenda. Repreenda. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te conceder sabedoria, poder e autoridade e cordialidade para você repreender na boa. Mas se repreenda. Experimenta fazer isso depois da testemunho. Fala comigo. Pô, Marcão, fiz isso, deu certo, a conversa encerrou. Vocês lembram de como que Jesus reagiu na tentação no deserto? Vocês lembram dessa passagem? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Satanás começa com um papinho, argumentando e oferecendo coisas aparentemente lícitas, coisas que, se você está com fome, transforma essas pedras em comidinha, em pão. Como é que Jesus fez? Que maneiro, né? Que legal. Sabe que você tem razão. Jesus virou as costas e foi embora, Jesus ficou em silêncio. Não, Jesus respondeu com cordialidade, com educação, usando a palavra, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a verdade que procede de Deus. Agora, se a gente não tem conhecimento bíblico, a gente vai responder o quê? Vai contra-argumentar como? Para tudo que Satanás falava para Jesus, suscitando uma tentação, um desvio do alvo, uma possibilidade de questionar até o poder de Deus, que a tentação era tudo assim, se você é o filho de Deus, pula dessa parada aqui, Deus vai dar ordem para os anjos, né? Você vai fazer o bang jump e os anjos vão vir aqui te pegar. E aí o que Jesus fala? Não tentarás o seu teu Deus. Então ele rebatia e repreendia Satanás com as passagens da palavra de Deus. Por isso nossa mente precisa estar revestida de um conhecimento responsável da palavra, um conhecimento de gente que professou publicamente que estava assumindo um compromisso com Jesus.
Meu irmão, como que a gente tem respondido às tentações? O que a gente tem respondido quando a gente ouve uma tentação, ouve algo que afronta, que compromete radicalmente o nosso relacionamento com o Senhor? O que a gente fala numa hora dessa? Não é importante só ter fé, mas além da fé a gente precisa ter conteúdo, a gente precisa ter preparo. Se alguém te perguntar, por que você acredita em Jesus? O que você vai responder de forma intelectualmente plausível? Por que você acredita na Bíblia, nesse negócio de palavra de Deus? Por que todo sábado e domingo você vai nesse negócio de igreja? Por que você acredita nesse negócio de juízo, né, bondade? Que negócio é esse de salvação? Você estava perdido? Não tem GPS na tua casa, não? O que é salvação? Que vocês tanto falam o negócio de salvação? Outro dia um amigo meu lá no sub perguntou, o que vocês tanto falam desse negócio de salvação? Salvar de quê? Você tem que saber responder, de forma inteligível, lógica. Agora, se a sua fé é frágil, intelectualmente falando, ela pode ser facilmente desarticulada e desconstruída. Percebe como que a gente precisa estar preparado para responder essas demandas que acontecem no nosso dia a dia, nas conversas informais, nos nossos bate-papos. E aí a Bíblia manda a gente se preparar para essas situações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. O que é santificar a Cristo no nosso coração? Quem tem que comandar a minha mente e o meu coração é o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Cristo é o Senhor da minha vida. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E aí Pedro continua, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Um imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão. Não é para a gente fazer isso quando a gente achar tempo. Não é para a gente fazer isso a hora que der. Não, estejam sempre preparados. Pode acontecer a qualquer momento. Você pode ser colocado em xeque, a sua fé pode ser confrontada a qualquer momento. E aí Pedro, isso é importante eu trazer a pauta, Pedro não está sugerindo para a gente ficar discutindo com uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Esse bate-papo aqui não é um bate-boca, é um bate-papo. A argumentação não é para ganhar o coração do outro, a gente já tem falado isso aqui. Quando você ganha uma argumentação, você perde o amigo. A argumentação é para proteger o nosso coração. Quando você argumenta de forma correta, quando você responde o que é para responder, quando você repreende da forma como deve repreender, a primeira pessoa que está sendo abençoada nesse bate-papo, nessa conversa, é você. Você que está se protegendo. Foi isso que Jesus fez quando foi tentado por Satanás. Cada resposta que ele dava, ele estava se protegendo. Gente, na boa, se a gente não se prepara, não se protege, a gente já se preparou para sofrer uma derrota. Então, na prática, a gente já se preparou para sucumbir. Se a gente não está nutrindo essa preocupação, se a gente não está nutrindo esse estudo, esse preparo, se a gente não está buscando de forma intencional, responsável, se revestir desse conhecimento, dessa autoridade, a gente está se preparando para ser enganado, para ser manobrado, para ser arrastado pela conversinha da serpente, que continua aí, fazendo as suas gracinhas, as suas tentações. Então vem a pergunta, para quem temos dado ouvidos? O primeiro casal tinha um relacionamento maravilhoso com Deus, mas eles não cuidaram dessa relação. Aí se tornaram presas fáceis. A minha oração, o meu desejo é que cada vez mais estejamos alertas, atentos, como alguém que zela mesmo por um relacionamento afetivo, amoroso, com responsabilidade, com compromisso, e que a gente treine o nosso ouvido para reconhecer e dar a devida atenção apenas para a voz do nosso bom pastor,
Amém? A gente tem que estar com o ouvido treinado para só dar atenção, para só dar corda para a voz do bom pastor, que é Jesus. O que não é voz dele, o que não vem do reino dele, a gente corta, a gente deleta, a gente repreende. Quero terminar lendo para vocês a passagem de João, capítulo 10, versículo 27, onde Jesus afirma o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém. Que sejamos todos conhecidos por Jesus como suas ovelhas. Amém. Os nossos ouvidos estejam sempre atentos para a voz do nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a resistir nesse tempo tão cruel, Senhor, que a gente está vivendo. São tantas vozes, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda meus irmãos, me ajuda, Senhor, a ouvir e a obedecer somente a Tua voz. Pai, por favor, ajuda-nos a colocarmos em prática tudo que o Senhor falou com a gente. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis somente ao Senhor, a honrarmos o Senhor. E a gente pede isso, Pai, porque a nossa maior preocupação é pecar contra o Senhor, entristecer o Senhor, pecar contra os nossos irmãos. Pai, por favor, ajuda-nos, enche a gente com o Teu poder, com a Tua presença, com a Tua sabedoria, Senhor, com a Tua sagacidade, Senhor. Mantenha a gente atento, alerta, ligado, Senhor. Por favor, livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.